Volta aqui no Panorama, Aline Silva, para batermos um papo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis, ele é secretário de Proteção e também da Defesa Civil, o Gil Kempers, e também o secretário de Proteção e Defesa Civil de Maceió, o Abelardo Nobre, são nossos convidados nesta manhã aqui na programação do Panorama da Rádio Independente. Abelardo, bom dia, como vai? Bom dia também aos nossos ouvintes e bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia. Gil, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos aqui, bom dia em casa. É uma satisfação estar aqui, poder retribuir um pouco o carinho que nós recebemos ano passado na tragédia. Então, eu acho que eu queria começar já externando essa situação. Eu lembro que num dos dias da tragédia do ano passado, eu estava no pátio da Defesa Civil, assim, no meio de tanta confusão, tanta coisa acontecendo, e aí chegou um caminhão de Encantado, com uma faixa escrito assim: o povo do Rio Grande do Sul está com vocês. A tragédia que o Gil fala é a tragédia de Petrópolis. Isso. Foram 240 mortos, foram mais de 15 mil desalojados, foram 7 mil casas interditadas. Então, realmente foi uma grande tragédia. E aquela faixa, o prefeito ontem de Petrópolis me ligou cedo, e aí falou assim: você lembra aquele dia que a gente recebeu um caminhão de Encantado do povo aqui do Rio Grande do Sul com aquela faixa? Então, o que vocês estão fazendo é o mínimo de retribuição que a gente pode fazer. É mandar uma equipe especializada, ajudar na gestão, ajudar nas atuações. E, se for necessário, a gente manda outra equipe. O Abelardo também é uma pessoa muito experiente nessa parte de desastres. Então, a gente poder acolher um pouco o povo do Sul, a dar um abraço, retribuir esse carinho, é o mínimo que a gente pode fazer. E a gente, em campo ontem, a gente conseguiu perceber que esse trabalho é um trabalho muito importante, porque a gente já sofreu muito, né? Então, essa experiência do que fazer, poder passar esses atalhos, diminuir a dor, encurtar o caminho que a gente já passou e, assim, as pancadas que nós tomamos, a gente não quer que vocês tomem. Então, assim, trazer essa experiência, o Abelardo também é muito experiente, a equipe dele é fantástica de trabalho. Eu até brinco que a gente troca essa experiência e ele aprende com a minha equipe, eu aprendo com a dele. Então, poder retribuir o carinho do povo gaúcho conosco é o mínimo que a gente poderia fazer. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Sempre que precisar, nós estaremos à disposição. Se precisar, a gente manda mais uma equipe, a gente retorna. É porque, eu estava até comentando com o Abelardo fora do ar, a gente está indo embora hoje porque a chuva que estava aqui esses dias está lá com a gente agora. Então, eu volto para lá com a minha equipe porque a gente já chega hoje em operação lá. O cenário aqui nosso do Sul foi infinitamente, em números, menor, né, do que o registrado em Petrópolis. Mas foi e está sendo considerado o maior desastre natural da nossa história. E por mais que nós estejamos numa cidade, a cidade de Lajeado e a região, boa parte das nossas cidades vive enchente anualmente, algumas vezes por ano, nós não tínhamos registro na história recente de algo de tamanha proporção. E uma pauta que tem sido infinita aqui nos nossos microfones são os alertas, que a gente entende que não funcionou da forma como deveria. O alerta não iria segurar a força das águas, mas talvez teria sido diferente, não de tanto pavor e socorros da forma que aconteceram entre a noite da segunda-feira e durante a terça. Vocês que têm uma experiência enorme na área, né? Qual a avaliação que se faz disso tudo? Aline, a gente vive um novo normal, né? Então, assim, Petrópolis choveu 550 milímetros de chuva em 24 horas. Em 2023, a minha equipe, a equipe do Abelardo, foi também para São Sebastião, onde choveu 680 milímetros. E esse é o novo normal. Mudanças climáticas chegaram, a gente tem um novo perfil do clima. As chuvas intensas e esse novo comportamento faz com que a cultura de defesa civil também precise alterar. A gente precisa mudar os parâmetros. Uhum. Então, essa é uma das nossas ações aqui, de conversar com o governo do estado, conversar com o governo do município, que é preciso fazer algumas mudanças. Assim, infelizmente, no nosso país, a gente só aprende quando a tragédia acontece. E aí, esses parâmetros, a condição de alerta, ele vai ter que mudar. É uma realidade. Tanto a mudança da gestão federal com relação ao olhar para essa região, assim como a estadual e a municipal também. A gente estava conversando, a equipe do Abelardo é em torno de 100 e poucas pessoas no município, a minha é em torno de 100 pessoas para atender um município, e a gente vê que as defesas civis municipais aqui elas são pequenas, mas porque nunca tiveram esse histórico de desastre. Para nós, isso é normal. A gente vive todo ano com uma ocorrência de escorregamento. Só para vocês perceberem, em Petrópolis, em 2022, na tragédia, foram 7.600 escorregamentos em 2 meses. Então, essa é uma rotina nossa. Então, eu tenho equipes preparadas que fazem isso, que são treinadas e capacitadas para atuar nessa situação. A partir de agora, o Sul vai começar a entender
que é necessário ter uma emissão de alerta, é necessário que todo cidadão seja preparado, é necessário que as escolas sejam preparadas, é necessário que a gente monte plano de operação, plano de contingência, é necessário fazer um estudo da análise de risco da região. Então, esse é um processo que nós já estamos acostumados a fazer, porque faz parte da nossa rotina. Então, assim, os próprios políticos, os gestores, eles já entendem que essa é uma política pública necessária. Assim como saúde, habitação, moradia, educação, a Defesa Civil é uma política pública que ela deve fazer parte do programa de trabalho. O programa de governo ele tem que pensar na gestão pública de Defesa Civil. O secretário, a gente sempre entende que tem que ser uma pessoa técnica, com formação, e o Abelardo é uma pessoa super capacitada. E, assim, isso faz com que o sistema de defesa civil tenha uma eficiência na sua aplicação. Ontem mesmo, a gente estava em operação aqui, o prefeito de lá me ligou e falou, está começando a chover. Aí eu peguei uma pessoa da minha equipe aqui que acompanha o monitoramento de lá, sentou um pouco, já estava começando a emitir alerta, já utilizando as redes sociais. A mídia, né, tem um papel fundamental nesse processo. A comunicação ela faz parte, que a imprensa esteja em conjunto com a gente para dar os boletins de forma assertiva, evitar as fake news. A gente estava ouvindo falar aí de barragem, de barreira, isso não aconteceu. Então, assim, e vocês têm um papel fundamental nisso, porque a imprensa faz parte do sistema de defesa civil. Claro. De informar, de levar a informação, porque a acessibilidade de vocês é fantástica. Vocês conseguem levar a informação para aquele senhorzinho que está lá dentro, no interior, numa casinha, escutando um rádio. Então, assim, essa informação ela é fundamental. Então, o trabalho de vocês é fundamental. A gente até comentou, vamos lá na rádio, vamos, porque chega aonde a gente não chega. Porque a gente fala de aplicativo, a gente fala de SMS, e a gente vê isso na realidade. Às vezes a pessoa não tem nem dados no telefone. Tem um momento da tragédia aqui no Vale do Taquari que não tem luz, não tem internet. Isso. A madrugada da terça já, exato, né? Foi só o rádio, a pilha, ou dos carros antes enquanto tinha bateria, ou antes de serem danificados pela água, que só o rádio chegou, né? Exato. E para isso, né, a gente, por exemplo, lá em Maceió, e complementando aí a resposta do coronel, a gente trabalha muito com a comunidade, né? Quando você fala que a população ela já é familiarizada com essa questão de inundações periódicas. Ela naturalizou, né? Talvez até de forma errada, né? Pronto. Mas aí o que é que ocorre? Você tem hoje algo chamado, e está sendo muito corriqueiro de se discutir, de se falar, em eventos extremos, né? Para você ter uma ideia, as inundações lá em Maceió, né, o transbordamento da laguna da Mundaú, historicamente se dava a cada 10, 11 anos. Nos últimos 20 anos, isso caiu para 7. E no ano passado tivemos uma, com esse intervalo de 7 anos, e esse ano, agora, 2023, outra. Então, veja que assim, os eventos extremos, cada vez mais, eles encurtam, né, esse período, esse intervalo, e ficam cada vez mais fortes. E aí, o que ocorre? Essa situação, vamos dizer assim, de inundações ou de chuvas, a gente já tem um período pré-determinado pela natureza. Por exemplo, lá em Maceió nós temos de abril a agosto. Agora, a nossa reação é que ela se torna previsível de acordo com o que a gente venha se preparar. Então, o trabalho com a comunidade, formando, por exemplo, essa questão da Política Nacional de Defesa Civil nos municípios, né? Os NUDECs, que é aquele Núcleo Comunitário de Defesa Civil, pessoas que são voluntárias, pessoas que apareceram agora, nesse momento, mas que começam a receber o treinamento, né? Passam o ano todo recebendo aquela preparação. Num momento como esse, que não tem energia, não tem comunicação, elas sabem como se comportar. Elas sabem o que deve ser feito para encurtar o tempo de resposta. Então, é necessário, como o coronel falou, de se elaborar um plano municipal de redução de risco, ou seja, identificar quais são os riscos que aquela comunidade está exposta, quem está mais, quem está menos exposto a determinado risco, fazer um plano de contingência e fazer um plano de enfrentamento para esse período. Ou seja, há um período aqui de chuvas, há um período em que os ciclones extratropicais eles podem vir a ocorrer? Tem. Então, nesse período, nós temos um período de preparação. O que essas comunidades, esses municípios, a princípio, devem fazer, devem ter? Porque só pensar, por exemplo, na questão de você ter sirenes, você ter sistemas de alerta, se a comunidade não estiver dentro desse sistema, se a comunidade não estiver realmente preparada,
Isso não adianta. Você Isso. toca ali a sirene, Ninguém sabe para que serve. Exatamente. e não vai responder. Mesmo você dizer, olha, pessoal, é para sair de casa, o rio está inundando, a gente tem aí sensores na bacia do rio que está mostrando a elevação, a velocidade, com isso a gente calcula o volume que está sendo dispensado, a energia que está sendo dispensada. Então, mesmo com todas as informações, se a comunidade não estiver preparada, você tiver aqueles núcleos que se reúnem com a população, que se reúnem com aqueles líderes, isso não adianta. As pessoas vão ficar em casa. Tu sabes, achando que vai Abelardo acontecer. e Kempers e Aline e ouvintes, o que mais nos chamou a atenção aqui nos últimos dias foi o fato de muita gente ter ficado em casa, porque muita gente não acreditou que daqui a pouco pudesse ser tão forte. Porque nunca viram, né? Exato. Nunca viram algo E a parecido. gente nunca viveu algo nesse sentido, né, com tamanha velocidade. A gente tinha casos de enchentes em que ela ia crescendo e as pessoas conseguiam sair das suas casas. Me parece que isso que vocês falam, de fazer um trabalho mais pedagógico, de ensinamento, de evacuação com mais velocidade e dentro dessa frequência de um distanciamento muito pequeno entre um evento e outro, ele vai passar a ser algo muito rotineiro, Mas né? tem que ser. Faz parte. Vai Mas tem fazer que parte ser. do cotidiano. Tem que ser. Por que a gente está comentando isso? Porque você comentou, Aline, muito bem com relação à emissão de alerta. Se você emitir um alerta para uma população não preparada, você piora o cenário. Porque a população não sabe para onde vai, ela pode se colocar numa condição de risco maior. Então, assim, o sistema de alerta, que a gente chama de medidas estruturantes, você vai fazer a obra de contenção, você vai botar o sistema de alerta, etc. e tal, ele tem que ser acompanhado de uma preparação da comunidade. Então, por exemplo, lá em Petrópolis, a gente tem áreas de escorregamento, que são de risco elevado, em que você tem que, primeiro, aonde é o ponto de encontro, onde essas pessoas vão ficar, quais são as rotas de fuga, elas são delimitadas, elas são indicadas, elas são sinalizadas, como é que essa pessoa vai para lá, quem desloca essas pessoas? Quem vai deslocar o idoso? Quem vai deslocar a pessoa com dificuldade de locomoção? Então, todo esse plano ele é montado. E aí, quando a sirene é acionada, você já tem pessoas treinadas e capacitadas que fazem essa evacuação. Em Petrópolis, nós tivemos 240 óbitos. Era para ter sido 1.700, 1.800. Só no Morro da Oficina foram mais de 100 casas que foram levadas. Então, se a gente contabiliza 4 pessoas por casa, quantas pessoas não foram salvas? Então, não teve uma outra comunidade com mais 30 casas que foram levadas e outra mais 20. Então, porque o sistema funcionou. Foram muitas pessoas salvas. Mas, de um modo geral, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda entende que morreram só os 240. Mas a gente tem inúmeros relatos de pessoas que foram salvas, que saíram de casa, que foram para o ponto de apoio, que se deslocaram, que saíram com antecedência. E é isso e esse é um processo que a gente entende que acontece no mundo inteiro. Então, eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação fora do Brasil na área, fui para o Japão, fui para outros países, em que esse é um processo normal. A gente precisa entender qual é o risco, a gente precisa entender quais são os parâmetros que são adotados ali, e a partir dali você aprender a conviver com o risco. A gente vê muito isso no Japão. Tem áreas de terremotos, de inundação e de tsunami em que as pessoas são capacitadas e treinadas, a sirene toca e automaticamente as pessoas evacuam. Mas esse é um processo de mudança. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Estamos no estúdio e aí toca o alarme de incêndio. Vamos sair. Fomos lá para fora, fazemos o nosso papel, voltamos. Se tocar o alarme de novo, a gente sai. O brasileiro pensa assim, tá com defeito. Não está funcionando bem. E aí a gente tenta normalizar esse processo. E aí a gente precisa entender que não, a gente tem que confiar nos alertas. Então, assim, o alerta é uma outra condição que a gente vai discutir com o tempo, porque o alerta ele tem que ser. A gente tem que ter um alerta nacional para uma região, o Estado refinar esse alerta para os municípios que ele entenda que estejam efetivamente em risco, e o município valide. Eu vou dar um exemplo claro disso, como acontece com a gente lá. O CEMADEM Nacional emite um alerta para a região Sudeste. O CEMADEM do Estado valida para os municípios. E aí a minha equipe de monitoramento fala assim, em Petrópolis, essa chuva vai cair na zona de mata, então não tem que emitir alerta. Porque pode chover 400 milímetros na mata, em que a gente não vai ter vítima.
Mas se chover 400 milímetros na região onde eu tenho uma vulnerabilidade muito grande, aí eu tenho que emitir alerta e tirar as pessoas. Essa confusão foi o que aconteceu também, porque nós tínhamos aqui na sexta-feira, dia 1º, um alerta de mais de 300 milímetros nas bacias, né? Falávamos aqui de Passo Fundo, Vacaria, mas nós não tínhamos um perfil de um profissional que pudesse validar qual é o impacto dessa chuva para o Rio Taquari, para o Porto em Estrela, que é a nossa referência, porque daí a gente começa a calcular a cota, né? Porque hoje o morador aqui de Lajeado, por exemplo, ele se baseia muito pela cota que o rio vai chegar, né? E aí começam esses cálculos que na própria segunda-feira mudavam todo o tempo. Não tinha alguém com expertise para dizer, não, vai passar da cota tal, né? Foi dito isso em alguns momentos, mas no final da manhã, início da tarde, se trabalhava com a cota 25. Mas esse estudo não pode ser feito na segunda-feira. Esse Sim. estudo tem que ser feito antecipadamente. Está falando de um ano, treinamento simulado. Já existem softwares excepcionais para estudo de volume de bacia. Exatamente. Quando você chega, por exemplo, lá a gente tem esse sistema, e aí que vai do verde, que é normalidade, até o vermelho. Então, quando chega no amarelo, a gente já observa a velocidade que isso ocorreu do verde para o amarelo. Do amarelo para o laranja, a gente já não está mais esperando. O meu geógrafo, que é hidrólogo também, ele já faz o cálculo, já diz mais ou menos a velocidade, o tempo que essa água vai chegar, por exemplo, em Maceió. Então, a gente já toma as medidas para evitar que a gente tenha um desastre. Então, também é utilizar a tecnologia, mas também com o trabalho com a comunidade, né? Eu reforço mais uma vez. E algo que eu poderia também ter falado inicialmente, como é que nós chegamos aqui, né? Maceió ter chegado aqui. É bom lembrar que esse evento que aconteceu aqui no Sul, isso causou uma comoção em todo o Brasil. E lá em Maceió não seria diferente, né? E na sexta-feira, a própria imprensa lá em Maceió perguntou se a gente ia fazer uma campanha para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas. Só que o espaço geográfico, a distância geográfica entre Maceió e o Rio Grande do Sul, a princípio, a logística, não dava tempo da gente ter uma resposta mais curta para chegar alimento, para chegar... E aí foi quando, no sábado pela manhã, o prefeito lá de Maceió, João Henrique Caldas, me ligou, né? E disse, Abelardo, entre em contato com o pessoal da Defesa Nacional, se eles estiverem precisando de ajuda, forma uma equipe e vá. Como a gente foi em fevereiro para São Sebastião. Então, aí eu entrei em contato com o secretário nacional de Defesa Civil, né? Onde a gente faz um trabalho constante lá em Maceió, porque a gente tem um problema lá de subsidência, onde 5 bairros estão afundando e a gente teve que retirar os moradores de casa, né? Foram 60 mil pessoas que a gente teve que realocar. E aí, imediatamente... Esse trabalho está concluído já? Não. Ainda a gente ainda continua. Esse trabalho de realocar os 60 mil já está concluído. Mas o problema de subsidência ainda continua, né? Isso é devido a uma exploração de sal no nosso subsolo durante 40 anos. Né? Então, aí o solo... A natureza agora reage, acomodando as camadas rochosas no subsolo, né? Até porque o nosso solo é um solo novo, recente, né? De 300 mil anos, da era mesozoica. Então, o que é que ocorre? A gente convive hoje com essa tragédia na nossa cidade, fez com que a gente tivesse hoje uma equipe de geólogos, geógrafos, engenheiros civis, que conhece todas as etapas do desastre, né? Do momento de resposta, do momento de restabelecimento e reconstrução. Então, aí eu formei a equipe, conforme o Paulo Falcão, que é um dos diretores da Defesa Civil Nacional, me falou que iria precisar de imediato para que a gente pudesse orientar os municípios, nesse momento agora de restabelecimento, captação de recursos, junto com a Defesa Civil de Petrópolis, que também tem essa expertise. Nós formamos uma equipe de 13 profissionais, e aí na segunda-feira pela manhã, logo cedo, a gente já estava aqui já em Porto Alegre. Hoje a gente está indo embora, mas as nossas equipes já estão agendadas com os municípios de forma remota e passando as devidas orientações. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, aproveitar a expertise de vocês, porque, de novo, né, a gente está vivendo isso pela primeira vez e a cidade de Mussum, por exemplo, na noite da segunda-feira, imagina, ali às 9 da noite da segunda, quando nós ligávamos para o vice-prefeito para entender o que estava acontecendo lá, ele dizia, tem 50 famílias que a gente não consegue mais acessar, das 30 que nós removemos, o lugar onde elas estão, a água está chegando, a gente não sabe o que fazer, né? Por isso, porque não sabia para onde levar essas pessoas. Então, a gente está passando por isso pela primeira vez. Nessa sensação de luto coletivo que a gente vive, a gente ouve, assim, as falas de não volto mais para este lugar, as cidades têm que se reestruturar, ali não dá para construir, embora, de novo, né, esse desastre não atingiu só
só a população ribeirinha, né? Atingiu muita gente que nunca viu o que aconteceu. Na experiência de vocês, esse plano, esse pensar, esse remover algumas pessoas realmente tão próximo do rio não é possível, é algo que a gente também precisa pautar aqui no Vale? Aline, tem uma coisa que, assim, eu acho que é muito da confiabilidade das ações que são realizadas. Vocês vão lembrar de uma cena que aconteceu em Petrópolis na tragédia, que foi os ônibus que foram arrastados para o rio, né? E aí, essa experiência que o Abelardo fala de você pensar prevenção, preparação e mitigação como as ações mais eficientes, elas têm um fundamento. Quando você vai estudar a literatura, tem um professor conhecido na área de desastre, que é um japonês, o Kobayama, que ele fala que a cada R$1 investido na prevenção, você economiza 50 na resposta. Então, a gente pode falar de economia também, mas vamos voltar para esse foco. Esses ônibus arrastados, eles levantaram um olhar para Petrópolis de uma enxurrada que ela é muito abrupta. Ou seja, quando chove 40 milímetros na cabeceira do rio, em 7 minutos, aquela rua enche. A gente está falando de 7 minutos. E se chove 80 milímetros na cabeceira, o centro da cidade alaga em 20 minutos. Como resolver um problema como esse? Em quanto tempo tem que chover esses 40 milímetros? Em 15 minutos. Então, a gente tem que ter um monitoramento constante, muito rápido. Então, a gente tem uma equipe que fica monitorando isso de forma constante. Mas o que a gente pensou? Aí, a tecnologia e o trabalho dos técnicos foi fundamental. Montamos cancelas eletrônicas, que elas fecham a via, e a gente montou um estudo de bacia com ilhas de segurança, ou seja, são áreas demarcadas fisicamente, faixas vermelhas, pintadas no chão com placa. Nós treinamos todos os taxistas, todos os motoristas de ônibus, todos os lojistas. Quando a sirene toca e a cancela fecha, todo mundo que está nessa área sai para as ilhas de segurança. Isso gera uma sensação de segurança. O cidadão entende que o poder público está olhando para ele e ele sabe o momento de sair. Então, é a mesma coisa. O cidadão que hoje está com medo é porque ele não tem essa informação. Ele não sabe para onde ele vai se chover, ele não sabe o que ele vai fazer, qual é o procedimento que ele toma, porque a gente ensina o básico do básico. Ó, quando você sair, você deixa uma mochilinha preparada com documento, remédio, isso, aquilo, aquilo outro. Tocou a sirene, recebeu o SMS, porque a gente usa lá SMS, tem vários sistemas de alerta, não é só a sirene. A pessoa recebeu o alerta para evacuar, ela pega os seus pertences, aqueles que são os considerados necessários, e vai para o ponto de apoio e aguarda. Esse procedimento já volta a sensação de segurança. Faz com que o cidadão se sinta seguro para estar ali naquela área, porque ele sabe que tem gente 24 horas olhando para ele. E aí é o município se estruturar, o Estado se estruturar para pensar nisso. Fala, até pegando um pouco do ponto que ela abordou aí, o município tem que começar agora também, questão de sugestão, né, a se adaptar e se adequar a esse novo normal. A gente teve num município em que o prefeito já estava de posse de um mapa com a mancha de inundação. Então, ele já tinha ali no papel, já tinha em um mapa, até onde as águas chegaram. Isso já é o primeiro passo, por exemplo, para fazer o plano municipal de redução de risco. Perfeito. Que vai identificar justamente quais áreas são de risco naquele município. Aí você tem o grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, ou seja. E aí, com isso, fazer uma mudança provável ou uma adaptação, uma adequação da legislação municipal na questão da ocupação do solo. Inclusive até já proibindo edificações em determinada área, né, tornando isso lei. E não só a questão só da vontade, dizer, não, você não vai voltar realmente mais para ali, mas fazer realmente uma política pública baseada em um decreto, em uma lei, que já venha a proibir as pessoas de ocupar aquela região. A gente também percebeu, e é uma questão de um comentário aqui muito pessoal, o processo de desmatamento das matas ciliares do rio. E isso, é claro, essa ocupação desordenada, ela também vai aumentar, potencializar os efeitos de uma inundação como essa. Então, quer dizer, você também tem que começar a pensar na questão legislativa para auxiliar essas ações que a gente está comentando aqui, porque também, senão, nada disso se efetiva. Fica no discurso, fica na vontade, e no próximo ano a gente vai ter novamente um período, né, de ciclone, um período novamente de chuvas. A gente está vendo aí esses eventos extremos cada vez mais sendo frequentes no mundo todo. Né? A gente, no ano passado mesmo, a gente teve, inclusive, na Alemanha, né, um país que tem uma defesa civil, na China, nos Estados Unidos, enfim.
todo mundo está sendo atingido por eventos extremos, né? E no Brasil, a gente não sabe quando vai ser o próximo e onde vai ser. Abelardo, mas que deve acontecer. Pela tua experiência, o desassoreamento aqui ao redor do Rio Taquari, tu acha que ele está um pouco acima da média, é isso? Eu não posso dar essa resposta, assim, esse comentário com muita exatidão, porque eu não conhecia o antes. Né? O que eu estou vendo agora ainda são resquícios da inundação, mas a gente percebe em alguns pontos que eu visitei. Exatamente. Né? A faixa de proteção ali do rio, né, não existia. Né? Algumas lavouras, algumas atividades econômicas muito próximas. E isso, é claro, traz um processo de assoreamento que no momento em que o rio precisa, a água do rio precisa estar ali dentro do leito, ela não encontra, ela vai, é claro, transbordar. Por que isso é importante, né, essa colocação do Abelardo? Porque isso muda, inclusive, as faculdades de engenharia, isso muda a forma de pensar de alguns locais. Eu falo isso porque eu dou aula na engenharia já há 15 anos, e aí a gente vê que o processo de construção ele muda baseado no risco. Né? Então, assim, em Petrópolis, muitas edificações que antigamente, né, você construía perto de uma encosta, e que era bonito, você tinha uma nascente, e você botava ali um banquinho, era algo até bucólico, né? Hoje em dia a engenharia já entende que não, você tem que fazer uma drenagem dessa água, tem que movimentar, e a mesma coisa. O padrão construtivo de 50, 100 anos atrás era em que se permitia construir de uma determinada forma, e hoje não. Então, tem que se repensar, e é uma forma de pensar no planejamento da cidade, como fazer, como crescer. Aí a gente já começa a falar do planejamento urbano, como são desenvolvidas áreas baseadas na gestão de risco. Aqui não pode permanecer. Por exemplo, lá no Morro da Oficina, onde foi mais afetado, a área que não desabou, nós estamos tirando 240 famílias. São 240 casas, desculpa, são quase 700 famílias. E aí, o processo muda, né? E essas pessoas, quando a gente chegou para conversar, vocês vão ter que sair. Só que a gente não falou para essas pessoas que elas estão sendo realocadas. A gente está salvando essas pessoas. Porque fatalmente, nos próximos anos, aconteceria de novo. E aí, essas casas que estão sendo demolidas, a gente está usando esse material de construção para fazer o muro de contenção. Então, a gente está usando uma metodologia japonesa. Então, assim, isso é uma forma diferente de fazer a gestão do risco. Esse muro que está sendo construído vai proteger mais 350 famílias. Quem vai tomar conta para que não se construa depois do muro? A própria comunidade. Porque fica ali o histórico, a gente construiu um memorial para essas famílias, para que essas pessoas que morreram não sejam esquecidas, porque daqui a 50, 100 anos eu não vou estar, o Abelardo não vai estar. Mas a memória disso vai ficar. Isso tem que permanecer para que não se construa mais ali. Então, assim, essa é uma mudança de gestão na forma de pensar da cidade. E essas pessoas que são... Aí me perguntaram assim, e essas pessoas que são realocadas? Elas estão recebendo a indenização do município, mas elas só podem comprar uma casa autorizada pela Defesa Civil. Então, eles vão comprar numa outra localidade. Quando eles acham a casa, eles fazem contato com a Defesa Civil. A Defesa Civil vai lá, vistoria a casa e fala, pode comprar. Porque não adianta você mudar o risco, vai sair de uma área de risco para outra. Então a gente começa a pensar a cidade como um todo, planejar a cidade para que você venha diminuir os impactos e aí a gente não tenha mais morte, que esse é o nosso objetivo. Não vai parar de chover, não vai diminuir, a gente não consegue acabar com a ameaça. O Abelardo não vai acabar com a inundação. O que a gente tem que evitar são mortes. Muito bem. A gente está com o tempo bem estourado, meus senhores, mas foi um prazer recebê-los aqui na rádio. Muito obrigado pelo trabalho, pela disponibilidade. O Vale do Taquari todo agradece o trabalho que vocês fizeram, que desempenharam, que vão continuar fazendo. Mas o que fica, né, Aline, é o momento que a gente precisa agora de restabelecimento, mas também de planificação, de tentar entender como precisa ser entendido esse evento, né? E a gente tentar mudar esse quadro. A gente nota que falta planejamento, falta estudo, e eu acho que esse é o próximo passo agora. E comunicar, né? Exato. E comunicar e fazer as pessoas entenderem, né? De novo, a gente vai reportar aqui o alerta da sexta-feira, dia 1º. Será que daquela forma ele atingiu as pessoas, né? E também não adiantaria só atingir se elas não saberiam o que fazer com aquele alerta, né? Com aquela informação. Claro. Então, que estejamos todos juntos, mas a gente agradece não só o trabalho, mas o carinho, né? O carinho que o Sul recebeu nesses dias, que o Vale do Taquari recebeu, a gente agradece também em nome da nossa comunidade, porque tenho dito que para nós também foi um exercício. A gente está acostumado há 72 anos a contar enchentes por aqui, e algumas grandiosas, como a de 2020. Mas ter narrado a maior tragédia da nossa história, colocar nas nossas vozes, foi um desafio, né? E à medida que a gente ia recebendo o carinho também de todo o Brasil, foi muito importante recebê-los aqui. Muito obrigada.
A gente que agradece, né? A gente chega aqui para ajudar e volta assim com o coração também cheio de carinho, de esperança. Não é? Acho que é o que mais a gente deixa aqui, a esperança de que a gente vai conseguir mudar essa realidade e que a gente tem ajudado, né, a vocês, assim como também vocês. A gente sabe muito bem que a gente pode contar sempre. Isso. O prefeito Rubens Bom Tempo, ele falou comigo assim, a principal mensagem que você tem que levar é que isso vai passar. E esse vai ser um aprendizado para que isso não aconteça mais. E aí, o povo gaúcho é um povo muito resiliente, ele tem muita força, e vocês daqui a pouco vão estar passando por isso, vão aprender com o que aconteceu, e isso vai ser um marco na história para mudar a página, virar a página, e a partir daí vocês consigam superar essa fase. E não desistam, não percam as forças. Eu sei que todos vocês estão cansados, a gente vê pelos olhinhos aí cansados, as olheiras, faz parte. Mas tenho esperança que vai dar tudo certo. Muito bem, muito obrigada. Tá aí, mãe. É mistura de tudo, né, Aline? É um pouco de emoção, um pouco de gratidão pelo trabalho que eles fizeram e vão nos ajudar muito daqui para frente. Tem cansaço também, mas a gente continua nessa luta, nessa briga. A gente tem muitos questionamentos e eles precisam ser respondidos, né? Em prol de vidas, em prol da população aqui do Vale do Taquari. Meus senhores, muito obrigado, tá? Bom retorno. Obrigado. 9h17, Aline, uma parada. Uma parada independente, notícias. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio de Roca Salles, sobre a retomada da empresa.